Fala, trader, Márcio Santos na área, e hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que acontece bastante. É um erro que, apesar dos anos de experiência que eu tenho, eu continuo cometendo eventualmente, e eu sei que você também comete, se você, principalmente se você está começando, ainda é novo nesta caminhada, que é quando você realiza a operação de forma incorreta no trade e tem que tentar se recuperar sobre isso. Então, eu quero dizer para você um caso real que aconteceu na sessão de trade desta manhã no Nasdaq. Estamos falando aqui no dia 13 de fevereiro de 2024. Então a gente tem o início dessa sessão, como você está vendo aqui, com uma queda muito grande, porque neste dia nós tivemos o IPC, né, o lançamento do IPC deste mês de fevereiro, índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, e ele veio negativo, e isso gerou esta forte queda que você vê aqui. Então, esse evento aqui trata-se de uma reação do mercado à divulgação do IPC, tá? Então, esse IPC, atualmente, ele é muito importante porque estamos visando a questão da taxa de juros e se ela vai ser reduzida, ou a velocidade que ela vai ser reduzida nos Estados Unidos. E quando o índice de preço ao consumidor vem acima do esperado, o mercado tende a gerar uma queda. Tá? Então, aqui foi o momento em que o mercado abriu. É esse momento que você está vendo aqui. O que você está vendo aqui é uma simulação do que aconteceu, porque eu gosto de trazer para você, sem que você tenha visto ainda o que rolou, para que você entenda a forma como você deve raciocinar a respeito disso e pensar. Porque depois que passa no gráfico, fica muito fácil de você entender tudo, né? E esse simulador aqui, se você quer fazer, se você quer ter esse simulador e quer experimentar até mesmo gratuitamente, você vai acessar o forextester.momentofx.co, esse site que eu estou colocando aí para você na tela. E você pode baixar uma versão de teste e depois, se você gostar, você quiser comprar, garanto que você não vai se arrepender, vai acelerar bastante o seu aprendizado. Bom, então aqui no Forex Test a gente tem esta situação em que nós chamamos de trap zone. Não vou entrar aqui nos detalhes operacionais do negócio, mas eu quero que você entenda que é uma operação que nós visamos sair deste ponto até este ponto aqui, que é a nossa média de 200, tá? Então, aqui é o ponto onde a gente tem a média móvel de 20 períodos, e aqui eu vou colocar para você ver, essa média azul, eu vou chamar de MM20, e aqui aí em vermelho a nossa média móvel de 200 períodos, e este aqui é o time frame de 2 minutos. Então, é um trade típico dos que eu costumo realizar, e aqui onde você está vendo esta sombra que temos aqui, nada mais é do que a mínima do dia. Então, na hora em que o mercado americano foi abrir, neste momento, ainda às 11h30 da manhã, nós temos aqui a criação de uma nova mínima, que é a mínima do dia, e você está vendo esta longa sombra que nós temos aqui. E logo acima, a gente tem um ponto muito interessante. Este ponto é este aqui, ó, que é o 17.600. Este é um número psicológico forte. Números psicológicos fortes são aqueles números redondos, onde o nosso cérebro, os robôs do mercado tendem a atuar quando estamos nesta região. Então, muitas vezes a gente fica parado ali. Este número psicológico serve como uma resistência ou um suporte, eventualmente, dependendo da direção em que o mercado está. Então, aqui neste caso, ele está servindo como resistência contra o preço que está vindo de baixo. E a gente tem operação que vai ser realizada neste patamar aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma compra e esta compra, inicialmente, ela tem um stop baseado no que a gente está vendo no mercado agora. Então, price action é isso, né? É o que acontece no mercado agora. E o que está acontecendo agora no mercado? Nós estamos vendo aqui é, uma rejeição a um patamar, que é a mínima do dia, é uma rejeição, então uma entrada de compradores no mercado, gerando aqui um ponto relevante onde a gente sabe que existem compradores nessa região. Então, a gente faz a nossa compra no candle relevante que está vendo aqui. Então, vou simular aqui para você. Eu vou colocar inicialmente como se fosse uma ordem pendente de compra nesta região, imediatamente acima do candle, né? Na verdade, neste patamar eu já tinha entrado nessa ordem. E o nosso stop, ele pode ficar um candle atrás ou abaixo do candle relevante que nós temos aqui. Por quê? Você tem que enxergar este conjunto de candles aqui como se fosse um só. Vou já mostrar para você o que que eu quero dizer com isso, tá? E o nosso take estava lá na média móvel de 200, lá em cima. Vou colocar nossa ordem aqui. Então, quando você tem este candle, este conjunto de candles aqui, eu geralmente faço a junção dos candles. Então, eu enxergo este candle deste jeito que você vai ver aqui agora. E é por isso que eu enxergando este candle como um só,
Este é o ponto relevante de proteção. Pelo price action, é o ponto relevante de proteção mais óbvio, né? Quer dizer, se eu tiver que ser estopado nesta região, é sinal de que o mercado vai continuar caindo com bastante força, tá bom? Então é por isso que nós temos esta configuração aqui desse trade, que é um trade bastante interessante, né? Praticamente 3 para 1 em relação ao risco-retorno, tá? Então vamos lá, vamos adiante, a gente vai continuar aqui com o nosso gráfico e você vai ver que o mercado ele vai se mover na direção do nosso trade, chega ali na região do 17.600 e o mercado começa a parar. Então aqui eu vou dar uma limpadinha aqui neste, vou dar uma limpadinha, vou dar uma movidinha aqui para ficar mais certinho aqui onde a gente estava. Tá aqui, ó, este aqui é o nosso ponto relevante. Em determinado momento, né, a gente tem outras operações que vão acontecendo, a gente vai acrescentando, e não vou fazer aqui para ficar mais simples a nossa explicação, mas você vai ver que em um determinado momento a gente vai ultrapassar o 17.600, tá? Que é exatamente neste ponto aqui. Então, quando isso aqui acontece, quando acontece este ponto aqui, eu passo a ter um novo ponto relevante, tá? Esse ponto relevante pode ser a junção desses dois aqui agora. Deixa eu acertar aqui, a altura mais ou menos, tá? Não dá para você ver porque eu pintei para ficar bem claro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele transparente e você vai conseguir fazer uma visualização mais interessante, tá? Então, ó, este aqui é um novo ponto relevante para mim e, obviamente, eu posso fazer duas coisas aqui, tá? Eu posso tanto mover o meu stop gain, né, o meu stop, que não é gain ainda, para uma região abaixo daquele ponto. Eu distorci um pouco o mercado. Vamos lá, botar na posição que estava. Então, eu posso tanto mover aqui para baixo deste candle, como eu também posso, eventualmente, mover para uma posição de proteção no meu trade, tá? Em relação ao que eu estava. Então, aqui eu entraria no, vamos dizer assim, numa proteção em que o mercado já não me permite mais perder, porque eu já estou acima do ponto de entrada. Eu não fiz isso inicialmente, né? Inicialmente a gente ficou aqui abaixo. Mais uma vez aqui o preço distorceu um pouco, né? Só que o candle seguinte, a gente vai ter um candle seguinte que é um candle de força, tá vendo? Agora nós temos um candle de força bem legal, né? Então ele é um candle que praticamente está eliminando a sombra que nós tivemos aqui anteriormente. Então neste ponto eu fiz a proteção abaixo dele. Achei irrelevante. Quando ele estava com esta sombra, eu não fiz essa proteção, mas quando ele criou este corpo, eu já fiz essa proteção. Bom, e o que acontece é o seguinte, que esse aqui é o nosso ponto relevante, como eu falei para você, né? A gente tinha um ponto relevante número um, que era este ponto aqui, e agora nós temos o ponto relevante número 2 que está acima, né? E eu já fiz a proteção aqui, então, teoricamente, eu não perco mais nada e eu só tenho a ganhar agora com o mercado. Ok, só que na sequência o mercado fez o quê? Ele voltou e saiu no stop gain, como você está vendo aqui. Bom, obviamente, quando o mercado voltou e fez este sinal, que é um sinal relevante dentro do price action, dentro da nossa estrutura de trading, dentro do setup que a gente opera, eu voltei a comprar. Então, vou colocar aqui, vou voltar uma casa, voltar um candle, e vou colocar a compra aqui, que obviamente eu fiz em tempo real, e aqui você não está vendo em tempo real. Mas eu vou colocar como se estivesse logo acima dele. E aqui você, obviamente, nosso take nós colocamos lá, de volta lá na nossa média 200. E aqui você vai me perguntar, né, onde que eu devo colocar o meu stop, né? Então, o seu stop, obviamente, tem que estar abaixo do último ponto relevante para você, que seria este ponto aqui, por causa da conjuntura dos candles que a gente colocou aqui, tá certo? Exatamente desse jeito. Vamos lá, o mercado voltou a andar, tá? E o mercado faz este ponto aqui. Então, vamos lá. Onde está o erro desta operação? O erro foi quando eu movi o meu stop. Vamos voltar uma aqui e você vai entender.
Então, quando o mercado estava aqui, o que que eu fiz? Eu peguei esse stop e coloquei aqui abaixo. Ora, a pergunta que eu te faço é: existe algum ponto relevante, como a gente viu aqui no lado comprador? A gente tinha um ponto aqui formado por esses candles, depois tivemos esses três candles aqui que formou um novo patamar relevante. E o meu stop deveria estar abaixo dele. No momento em que eu movi para cá, isso não acontecia. Então, aqui temos uma falha de gestão da operação, tá? Então, este stop não poderia estar aqui e com esta movida eu acabei fazendo, eu sendo stopado e imediatamente eu percebi o meu erro e percebendo o meu erro no candle seguinte, resolvi fazer uma nova compra colocando o stop mais uma vez aqui. Então, qual era o plano, né? O nosso plano, o meu plano, era fazer essa compra aqui no candle seguinte, colocar o stop abaixo desta região, que seria aqui, e mais uma vez o nosso take ficaria lá na frente. Mas, no afã de fazer a operação, como você está percebendo aqui, eu entrei vendido ao invés de entrar comprado. Então, vamos colocar aqui nossa ordem, logo aqui abaixo. Como eu falei para você antes, eu entrei a mercado. E eu vou colocar isso, porque quando você entra no mercado, eu geralmente quando entro no mercado, eu simplesmente coloco a ordem, tá? Porque eu quero que você entenda o erro. E depois eu vou fazer, né, as minhas considerações sobre o meu stop, e o meu take. Então, na hora que eu coloquei a ordem e ela foi executada, um pouco depois, porque aqui nós estamos num time frame de 1 minuto, de 2 minutos, né? Então, eu levei um certo tempo observando o mercado antes de fazer o quê? Colocar o meu take e colocar o meu stop. E aí, eu percebi que eu estava quando esse candle seguinte, veja que foi logo imediatamente no candle seguinte, quando eu percebi que o candle estava aqui e eu quis colocar o quê? O meu take, eu percebi que eu estava vendido. Ou seja, não tinha o que eu fazer. Por quê? Eu deveria ter comprado e vendi. Então, veja como é que uma falha leva a outra falha operacional, tá certo? Ok, tudo bem, isso aí acontece. Eu quero que você tenha paciência com você mesmo quando esse tipo de coisa acontecer. O que que eu fiz? Eu peguei, eliminei a ordem. Eu fiz a eliminação desta ordem aqui, como você está vendo, e logo na sequência eu realizei a compra corretamente no lote correto. Vou colocar aqui. O stop, aí sim, aí mais uma vez, agora nós temos mais dois candles relevantes e sim, nosso stop fica abaixo deste candle aqui. Por quê? Porque nós temos os dois candles verdes que juntam, né, eliminam todo esse conjunto de candles aqui. Então aqui é agora o nosso stop relevante, que era basicamente o mesmo posicionamento que era anterior, que eu tinha feito incorretamente, tá? Então aí o nosso take vai lá na 200. E agora sim, eu estou na direção que eu gostaria da operação, né? E com isso a gente vai adiantar o gráfico e você vai ver que nós fomos lá. Volta um pouquinho, por quê? Na medida em que o mercado vai caindo a média de 200, eu movo o meu take para baixo, porque o objetivo é sempre a 200. Então, como a 200 andou, você também tem que andar aqui, tá certo? Então, vamos lá, você vai ver que aqui finalizou a operação. A gente tinha mais uma ordem que foi realizada, né? Na verdade, eu abri em vez de uma, são duas ordens, que geralmente é o que eu faço, 2 a 3 ordens. Por quê? Porque eu vou fazer a gestão dos meus takes, tá? Então, eu coloco uma aqui e uma gestão com um take mais acima e vou movendo stop gain. Então, como você já entendeu aqui qual foi o erro, eu quero voltar aqui com você e reproduzir para você exatamente como foi. Então, nós temos aqui este nosso candle. Então, na sequência, eu vou ter uma ordem pendente, como eu falei para você, né? Que na verdade são duas, mas eu vou colocar uma aqui. E vou colocar esta ordem com takes diferentes, só para você entender o contexto, tá? Então, eu coloquei uma. E agora eu vou colocar a segunda. Ela vai estar no mesmo lugar. Vou colocar o stop no mesmo lugar. Inicialmente, eu vou colocar o take aqui diferente para você entender o que foi que aconteceu. E vamos adiantar nosso gráfico, né? É, deixa eu mover o take um pouco mais para cima, pra você entender. Então, na medida em que a gente andou, deixa eu puxar aqui. Então, este take aqui desce, ok? Este take aqui desce. Ó,
ele desce mais um pouco, que ele vai acompanhando a média móvel de 200. Na hora em que ele sai, o take anterior, que na verdade não estava lá em cima, como você viu aqui, só foi um exemplo, ele estava, por exemplo, por aqui. E aí eu movo ele para baixo deste candle de força. Então o que acontece é que esse eu coloquei lá em cima, mas se eu coloquei incorretamente, ele deveria estar mais aqui embaixo. Então ele foi movido para cá, para essa região abaixo deste patamar aqui, e aí o mercado voltou, como você vai ver que o mercado vai voltar e teria encerrado a posição exatamente neste candlezinho aqui, tá? Seria o fim da segunda ordem que a gente colocou. Então, eu mostro isso aqui, esse exemplo para você, entender que esses erros, apesar de serem erros primários, às vezes no calor da operação, a gente pode cometer sim, e faz parte do jogo a gente se corrigir. O importante é você não perder a sua cabeça, não perder a sua concentração por causa de um erro como este, e tentar se corrigir, né? Tentar fazer o que é correto e entender que isso faz parte do jogo. Nem sempre você vai acertar todas. Você tem que estar sempre se policiando, tá sempre. Por isso que é importante você ir para o mercado com concentração. Nada de barulhos, excesso, lugar muito movimentado, né? Você está num local exclusivo para você fazer as operações, concentrado, para que esse tipo de coisa seja minimizada. Provavelmente você não vai conseguir acabar com todos os erros que você comete dentro do mercado, mas é possível você minimizar bastante se você tiver a sua concentração no lugar certo. E se essa informação foi importante para você, valeu a pena você ficar até aqui, então é importante para mim que você deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva, tá? Não deixe de perder os nossos próximos vídeos operacionais e dicas de mentalidade para você ter sucesso no day trading. E me siga nas redes sociais para você ver mais sobre os bastidores do meu dia a dia de day trading. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.